Palavra que eu quero compartilhar com vocês, palavra do Senhor e não minha. O tema aqui é respondendo ao Senhor. E eu quero falar como responder ao Senhor em 4 etapas. Responder ao Senhor em 4 etapas. Vamos lá? E a primeira etapa que eu quero te passar aqui, você que está anotando, vou tentar ser bem breve, porque tem bastante versículo, principalmente no final. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui no começo, e a primeira etapa de responder ao Senhor, eu quero falar para você como responder ao chamado. Isso parece até um jargão gospel, né? Você foi chamado. Se eu perguntar aqui, provavelmente todos já escutaram, você foi chamado. E o que eu quero te falar aqui não é sobre esse chamado a um ativismo, não é um chamado a uma atividade. Porque, infelizmente, alguns falam assim, não, você foi chamado já pensando no que você pode produzir. E muitas vezes, se você chega em algum ministério e fala assim, eu quero começar a servir. Normalmente, para o pastor aqui, ainda mais nós, que precisamos muito, né? Eu estava ali na mesa de som e agora estou aqui pregando. Precisamos muito de pessoas. Precisamos muito de pessoas para servir, mas nós queremos que vocês possam responder ao Senhor e não somente ter uma atividade para ajudar o pastor. E muitas vezes nós falamos assim, quando a pessoa chega, não, eu quero abrir uma célula. Cara, para a gente é bom, porque a igreja pode crescer e multiplicar, e não que nós não queremos isso, se você já está no tempo, glória a Deus. Mas muitas vezes a gente fala, calma. Primeiro você precisa entender o que é o chamado. E o chamado que eu quero falar para você aqui é o chamado à salvação. Não é chamado a uma atividade, mas sim chamado à salvação. Eu anotei aqui, não é chamado a uma atividade, mas a eternidade com o Pai. Então quando Jesus nos chama, queridos, não é para que você cumpra uma atividade, mas é para que você se torne um filho dele, para que você viva com ele para toda uma eternidade. Uau! Isso é chamado, e todos nós somos chamados para essa família. Nós éramos criatura, todos são criatura, até os que estão aqui, os que não estão, todos foram criados por Deus. Só que chega um certo momento da vida que nós somos chamados, e quando somos chamados nós podemos dizer sim ao Senhor. E quando dizemos sim ao Senhor, nós estamos respondendo a essa primeira etapa da vida cristã, que é responder ao chamado da salvação. Jesus, eu quero fazer parte da salvação, eu quero estar contigo. Fazer uma atividade na igreja é consequência. Não é fazer, mas é responder. Fazer é diferente de responder ao Senhor. É totalmente diferente, querido. Quando nós fazemos, normalmente nós nos frustramos. E eu tenho certeza aqui que eu e você já fizemos coisas para pastores ou para o chefe. E aí a gente tem uma expectativa. Eu estou fazendo, então uma hora eu vou ser reconhecido. E aí muitas vezes no trabalho nós não somos reconhecidos. Muitas vezes na igreja nós não somos reconhecidos pelo pastor terreno, mas pelo pastor eterno. E aí muitas vezes nós nos frustramos, porque fala assim, cara, eu fiz tudo, eu ajudei a construir essa igreja. Nós temos aqui quantos, né? A Milena falou da irmã Patrícia e do Isaías. E que a expectativa deles, a gente sempre falou, quem vai te retribuir é o Senhor. E Ele pode retribuir muito melhor do que eu e o pastor Heber. O Cid ajudou muito aqui. Mas a expectativa não tem que ser em nós, porque nós vamos errar. Assim como outras pessoas erraram e talvez machucou o seu coração, porque em algum momento você tinha uma expectativa, eu estou fazendo, então eu quero algo em troca. Inconscientemente você fica buscando algo em troca. E isso eu quero te dizer, queridos, isso é pregado em outras religiões. No Evangelho isso não deve ser uma verdade, por mais que tenham muitos pastores que usam disso. Outras religiões você faz para merecer. Então você vem, faz uma oferenda, faz um trabalho, faz algo aqui para o santo e você vai ser recompensado. Porém no Evangelho é diferente. Jesus faz por você e eu e você nós respondemos. Aleluia! Uau! Queridos, isso é tremendo.
Porque todas as religiões do mundo têm um sacrifício de sangue. Hoje a Umbanda já não fala que não faz mais sacrifício de sangue, né? Tão ecológico agora. Agora o sacrifício é de natureza, de outra coisa aí. Então, mas tem que ter um sacrifício. Os antigos falavam: ô Alex, se puder tirar o retorno aqui, tá muito... Pode desligar o retorno. Aí. A gente vê que eles estavam ali dando respostas. Dando sua resposta, ele falou assim: eu vou fazer algo. Eu vou nesse... até o convite né? E muitas vezes nós fazemos errado, tá, queridos? Nós convidamos, falamos assim: vamos lá na igreja para você ver o que Deus vai fazer. Vai você, dá o dízimo você, faz alguma coisa, faz, e aí toda pregação assim vai gerar um desejo do outro lado. Fala: eu vou fazer para receber. E o que você tem que falar assim: Jesus já fez por você. Jesus já fez uma obra tão linda. Se você começa a pregação falando assim, aprenda a pregar, queridos. Quando você chega assim: cara, Jesus te ama. Essa é a pregação certa. Como assim Jesus me ama? Ele te ama tanto que ele morreu numa cruz por você. E aí você vai falando do grande amor por ele, que já foi realizado, que já foi feito, que já aconteceu. E aí a pessoa: meu Deus do céu. Esse é o verdadeiro chamado, você entender assim: Jesus me chamou. O primeiro chamado de Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não fala assim: ó, você foi chamado e agora começa a fazer alguma coisa. Jesus fala: não, vem aqui. Você está cansado, está sobrecarregado? Eu te aliviarei. E aí quando nós entendemos isso, nós deixamos de fazer e nós passamos a responder ao chamado. Isso é maravilhoso. Eu quero aqui compartilhar com você Mateus 22, você que pode estar com sua Bíblia, Mateus 22, nós vamos ver aqui o próprio Jesus falando um pouco a respeito do chamado. Aqui ele chama as bodas, né? Jesus é o noivo, e aqui ele fala no versículo 2 sobre um rei, que é o Deus, né? Aqui ele fala o rei, Mateus 22, verso 2 diz assim: o rei dos céus o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Deus Pai e Filho aqui está celebrando as bodas do noivo, que é Jesus, casando com a gente, que é a igreja. Fazer uma analogia aqui. E enviou seus servos a chamar os convidados às bodas, e estes não quiseram ir. Aqui fala que ele chamou Jesus, esse noivo veio para alguns convidados, que seria o povo de Israel, os judeus. E aí no versículo 4 diz assim: depois enviou os servos dizendo: dizei ao convidado, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Aqui é um chamado: vinde, saiu ali para convidar, né, aqueles que foram convidados. Versículo 5: porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O problema do chamado muitas vezes é que nós somos como esses convidados aqui, que eles não fizeram caso de Jesus. Você fala assim: cara, Jesus morreu por você. Você não precisa mais sacrificar nada, todo o sacrifício foi feito lá na cruz. Você só precisa responder ao sacrifício de Jesus, dizendo: eis-me aqui. E aí depois que esses homens, graças a Deus, Deus já sabia, né, que ele seria rejeitado, né, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E aí no versículo 8 diz assim, então, de Mateus 22, então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas. Aqui Jesus fala assim: ó, já está tudo preparado, eu já morri, eu já estou pronto, para nós que somos igreja aqui hoje, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E aí Jesus nos encontra. Nós nós não teríamos direito a essa festa, mas quando Jesus vem e morre, Ele nos enxerta na videira verdadeira, que é Ele mesmo. E aí Ele fala assim: agora você pode ser meu filho, agora você pode passar toda uma eternidade comigo. Então, o primeiro passo aqui, a primeira etapa da vida cristã é responder. A primeira forma de responder ao chamado é atendendo ao chamado. Aleluia!
Então, querido, você precisa estar em alguma etapa dessa vida cristã. O primeiro é assim: cara, Jesus me ama. O pastor Leandro está falando ali. Se você quiser, se você está nessa etapa ainda de entender quem é Jesus, de aceitar esse chamado, você pode conversar comigo, com o pastor Heber, e nós vamos te mostrar aqui na Bíblia o quanto o Senhor te ama. Qual foi o plano da salvação para mim e para a sua vida? Você não está aqui por acaso. A palavra de Deus fala que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então nós achamos que nós nos movemos, mas eu quero te dizer, o próprio Espírito queimou dentro de você, e você respondeu a esse chamado, estando aqui nessa manhã. Então você foi chamado, e a partir de agora você precisa responder ao Senhor. Segundo ponto, e a segunda etapa da vida cristã, você precisa responder sendo ovelha. Salmos 23, versículo ali que todos tinham ali aberto, a Bíblia aberta, não sei vocês, mas lá em casa tinha. Minha mãe maravilhosa está aqui também, prestigiando, uma alegria estar com ela aqui. Tinha lá na casa, lá aquelas Bíblias bem grandona, desse tamanho aqui, no Salmo 23 aberto. E o primeiro versículo do Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E muitas pessoas leem esse versículo aqui cheio de autoridade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero te dizer, queridos, que o Senhor é pastor de quem é ovelha. E aí nós precisamos responder a Jesus, nós precisamos responder ao bom pastor sendo ovelha. E quais são as características da ovelha? Aqui nós vemos, versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Versículo 6: certamente que a bondade e as misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui nós vemos que sim, tem um benefício de ser ovelha, mas a ovelha é o que? Ela é mansa, né? Se a gente for ver lá em João, lá vai falar um pouco que ela não briga por quando estão cortando a lã dela, ela fica ali paradinha, né? Eu já vi alguns vídeos. E aí eu quero te perguntar: você tem sido essa ovelha? Para dizer o Senhor é meu pastor, você precisa ser ovelha, você precisa ser manso, humilde, você precisa ser aquela pessoa assim temperante, que tem tempero, sabe? E não que a gente não dê umas osciladas, mas a gente precisa buscar ser ovelha, para daí sim falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí quando nós temos o bom pastor, que é o pastor de fato, né? Ele fala assim: eu sou o bom pastor e eu entrego a vida pelas ovelhas. O nosso pastor, ele nos dá a oportunidade de sermos guiados, de escutar a voz dele, a proteção, a confiança e a unção. No Novo Testamento, queridos, no Velho Testamento tinha muita unção. As ovelhas, talvez até hoje ainda é passado o óleo ali na testa dela, para que não acumule ali mosca e tal, e eles vão depositando ali, vai dando uma doença ali na mente da ovelha, que ela chega a se jogar, bate a cabeça na parede, chega a se matar, né? Então essa daí tinha uma unção. Só que nós hoje, no Novo Testamento, você vai ver assim que o Senhor nos ungiu, nós fomos ungidos. Então nós já temos automaticamente, quando nós aceitamos o chamado, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, nós passamos a ter a unção sobre a nossa vida, e essa unção nos protege. Só que a ovelha também, ela escuta o pastor. E o pastor, só que eu vou falar aqui, falei aqui das coisas boas de ser ovelha, e que você precisa responder sendo ovelha, você precisa responder ao Senhor sendo ovelha. E aqui não é responder aos pastores, mais uma vez terreno, que você vai se frustrar. Eu e o pastor Heber até vamos incentivar vocês. A Bíblia fala assim: você precisa ser você precisa perdoar, você precisa ouvir o pastor, você precisa ouvir a palavra de Deus. Mas nós estamos apontando
para Jesus, é Jesus que vai. E muitas vezes nós falamos assim, o pastor vai ver, então eu não vou gritar. O pastor, na igreja eu vou ser diferente. Eu vou ser bom, não vou gritar, vou ser tranquilo com os irmãos. Mas aqui nós estamos falando de ouvir o bom pastor. E os olhos dele estão em todos os lugares. Uma outra vez eu falei sobre isso, né? Hoje a pornografia é muito normal lá fora. E infelizmente na igreja. Normalmente o que acontece? Ninguém vê pornografia na frente do pai e da mãe, certo? O pai e a mãe chegam, o marido e a mulher, vai lá e fica com medo. E nós esquecemos que os olhos do Senhor, do bom pastor, estão em todos os lugares. Então como você pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se você talvez tenha vivido uma vida de promiscuidade? E nós precisamos entender, tem um pastor olhando, tem um pastor que me chamou, tem um pastor que quer que eu seja ovelha, e eu preciso começar a responder ao bom pastor e não ao pastor terreno. Eu não posso estar com medo do meu pai e da minha mãe terreno e esquecer que eu tenho um pai eterno, que morreu por mim, que se entregou por mim. E aí nós passamos a ser mais responsáveis, queridos. Nós precisamos ser responsáveis e responder ao Senhor que morreu por nós, que cuida de nós, que por mais que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele nos protege. Aleluia! Que tem um cálice, que tem unção na nossa cabeça, e o nosso cálice transborda. Aleluia! Agora a ovelha tem um problema, queridos. Ela não se arrepende. E aí eu quero falar do terceiro ponto que você precisa responder ao Senhor. Terceiro ponto da resposta ao Senhor, você precisa responder sendo filho. Você precisa se tornar filho. E a ovelha, ela não se arrepende. Aqui eu até falei a última vez, comparei até mesmo com o pastor Eber, né? Que eu sou tudo meio... Eu tive um passado muito errado, e o pastor Eber sempre... família, sempre bonitinho ali, e eu falo, mesmo perdão que eu precisava, o pastor Eber precisava. Eu fiz tudo errado, muitos conhecem a minha vida pregressa lá atrás, há 20 anos atrás, não mais, 22 anos atrás, queridos, estava afundado no crime, 22 anos atrás, afundado no crime, preso, fiz tudo de errado, e eu falava, cara, que perdão é esse? Eu preciso desse perdão. Só que a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu pequei, eu careço da glória de Deus. Pastor Eber, mesmo crescendo numa família ajustadinha, tudo bonitinho, carece da glória de Deus, do perdão do Senhor. E o problema da ovelha é que às vezes a gente vê até alguns irmãos bem quietinhos, bem omissos. Não, tá tudo bem. São tão ovelha que não tem boca nem para se arrepender. São tão que não chora, não se quebrando, fala, Deus, eu entendo que nós temos a semente do pecado, eu entendo que eu sou ruim, eu preciso do Senhor, muda a minha vida, muda a minha realidade, muda meu jeito de falar, muda meu jeito de ser, tira de mim essa angústia. O próprio Davi fala, né? Perdoa as minhas transgressões. Por isso ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia o quão falho ele era, e ele era rei, queridos, ele não precisava se arrepender, mas Davi ia 7 vezes no dia adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, porque ele entendia, ele ganhava todas as guerras, e ele poderia se achar bom, mas ele falava, eu preciso do Senhor, e nós precisamos ser esse filho que se arrepende. Então, tem a parte boa da ovelha, que você precisa ser, eu e você, nós precisamos ser como ovelha, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser como ovelha, mas nós também precisamos ser filhos. Lucas 15, vamos lá, o que a palavra de Deus diz sobre o filho? Lucas 15, no verso 12, a palavra de Deus diz assim, aqui ele conta a parábola do filho pródigo, né? 11 primeiro, versículo 11, diz assim, e disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Então aqui nós vemos
que Deus é o único que, o simbolismo aqui desse Pai, é o nosso Deus Pai, né? Jesus falava em parábolas para que a gente pudesse entender. Terrenamente, você só tem direito à herança quando o pai morre, certo? Porém, aqui ele fala de um pai vivo, que quando o filho chega e fala: pai, eu não quero mais andar com você, eu não quero mais estar na casa, eu não quero mais ser igreja. Todo mundo falando que não precisa ser igreja, não quero mais, eu não quero mais congregar, eu quero ir embora. Daí o que eu fiz, a minha parte, que eu quero ir embora. E o pai ali que só daria a herança na morte, falou: tá bom, você quer? Tá aí, vai embora. E eu quero te dizer, queridos, que o nosso Deus, Ele nos ama, Ele morreu por nós. Mas se nós quisermos ir embora, assim como esse pai, e assim como esse filho, muitos vão embora e sofrem as consequências. Depois ele comia as bolotas dos porcos, e ali, né, ele gastou dissolutamente toda a herança. No verso 18 diz assim, de Lucas 15: levantar-me-ei. Depois ele arrependido aqui, ó. A ovelha, o pastor precisa ir lá buscar. Fala: ei, né, às vezes o pastor precisa ir lá e dar um chacoalhão. Fala: muda de vida. Hein? Jesus está voltando. Hein? Muda teu comportamento. Hein? Você precisa ser mais íntegro. Você precisa ser mais honesto. O pastor precisa ir lá buscar. Mas o filho, e nós precisamos ser esse filho, nós precisamos responder como filho, nós precisamos nos arrepender. E esse filho aqui fala aqui: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Aleluia. Queridos, nós precisamos, se você já passou da etapa de ser ovelha, e você está na etapa de filho, no Evangelho, você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, porque todos nós precisamos, queridos. Existem sempre áreas em nossas vidas que nós precisamos mudar, que nós precisamos render ao Pai e falar: Senhor, me perdoa, me deixa ficar na sua casa, eu quero estar contigo. E esse filho chega e tem essa atitude. E aí no verso 22, a palavra de Deus diz assim, no versículo 20, vamos ler o versículo 20. E levantando-se foi para o pai, e quando ele só queria ser escravo, só queria ser trabalhador do seu pai, né? Ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Quando nós voltamos, quando nós nos arrependemos, Provérbios fala: aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Provérbios 13, 7, eu acho. Depois, se quiser projetar, ele fala assim: se você está escondendo, você não vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. E eu quero te convidar aqui, igreja, todos nós juntos, a confessarmos os nossos pecados, a sermos filho, a nos arrependermos como esse filho pródigo e deixar o pecado. Nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ser aqueles que vão pronunciar o Evangelho com atitudes, com santidade. E aí quando nós fazemos isso, olha o que o pai faz. O pai se envolveu de íntima compaixão, correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde um anel na sua mão e a sandália nos seus pés, trazei o bezerro cevado, para que comamos e nos alegramos. Então o Senhor se alegra quando nós nos arrependemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos, nós precisamos se arrepender. Todos nós precisamos se arrepender, por mais certo que você acha que você é. Eu quero te dizer, você precisa se arrepender. Eu falei outra vez também, né? A lei terrena, ela tem condenações diferentes para tipo de delitos. Então, se roubou com arma, é 5-7, se roubou sem arma, né? Cada um tem se matou,
é outro artigo, e aí você é penalizado conforme o que você fez. Presta atenção. Sabe qual que era a nossa condenação? De todos nós, do Leandro aqui, que era todo errado, e a sua condenação ao inferno. Mas Jesus vem e morre por mim e por você, e nos dá o privilégio de nos tornarmos filhos, e uma promessa de que estaremos com Ele na eternidade. E aí eu e você precisamos ter o mesmo arrependimento. Por mais errado que eu tenha sido, eu e você, nós precisamos ter o mesmo arrependimento. Queridos, o pastor Heber compartilhou, né, no discipulado ministerial, que eles estão lá no desafio, né, a Gabi, o Natan lá, e quem está fazendo o hire lá, que era pregar o evangelho, né, semana tinha que pregar para alguém o plano da salvação, não sei o que era lá, e o pastor Heber compartilhou com a gente, que a Gabi foi lá e começou a falar, e o Heber olhando de longe, ela falando de Jesus e tal, do sacrifício de Jesus, e aí ela foi no banheiro e falou assim, a hora que ela virou as costas, disse que o Rafa começou a chorar desesperadamente. Eu preciso do perdão, eu quero o Senhor. O Rafa, queridos, porque todos estão condenados, todos estavam condenados à eternidade. A condenação era eternidade no inferno, longe do Senhor, eternidade longe do Pai, longe da família, longe do novo céu, longe da nova terra. Mas ele fala assim: eu vim, morri e ressuscitei ao terceiro dia para te dar vida e vida em abundância. Aleluia! E isso precisa encher o nosso coração de vontade de se arrepender. Sabe por quê, queridos? Porque tem muitos dentro da casa que não se arrependem, tem muitos que acham que são filho e não são filho. Versículo 25, a palavra de Deus diz: e o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Versículo 29, 26, e chamando um dos seus servos, perguntou: o que é isso? Às vezes a gente vê alguém muito pecador entrar na igreja, alguém que errou muito entrar na igreja, e nós fazemos o julgamento, e falamos assim: quem que é esse aqui que está voltando para a igreja? Mas ele já foi da Assembleia, da Universal, e ele está aqui, quem que é isso aí? Por que isso? Olha o versículo 27, e disse-lhe: veio teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo, teu pai está feliz que ele voltou. Versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Versículo 29, mas respondendo ele disse: eis que te sirvo. Olha aqui o problema do fazer, queridos. Você precisa responder ao que o Senhor já fez, não faça mais. Se você está fazendo por fazer nessa igreja, que deixe de fazer. Você precisa responder a Deus. Fazer aqui na igreja, eu acredito, não é o lugar. Se você está aqui querendo fazer algo, eu quero te dizer, você está no lugar errado. Se você acha que você vai ter algum mérito por subir aqui e pregar e cantar, eu quero dizer, o que canta, o que prega tem que ser o menor. O que canta, o que prega, quanto mais é dado, mais é cobrado, mais precisa desaparecer. Se você está querendo alguma recompensa para dizer: aquele dali é o diácono da igreja, você está no lugar errado. Você está fazendo para um título. Você não vai ter, sabe qual que é o diácono? O diácono é o que está limpando, que está servindo. Porque a Bíblia diz que uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores. Tudo para quê? Para a edificação dos santos da igreja. Então nós não fazemos, nós respondemos ao Senhor. A Rô aqui ministrou hoje, ontem estava limpando a igreja. Em outros lugares fala: não, eu vou lá, porque daí eu vou ser pastor e tal, e aí eu vou estar sentado no púlpito aqui num lugar diferenciado. Faz para alcançar alguma coisa. Isso não é o evangelho, queridos. O evangelho é responder aquilo que o Senhor já fez por mim. O evangelho é responder o que o Senhor fez por mim. Fala: que amor é esse? Que amor é esse? Eu não merecia, cara. Eu fiz tanto mal para a sociedade, eu fiz tanto mal para minha mãe. Quantas noites minha mãe passou chorando. Eu fiz tanto mal para minha esposa, queridos. Eu fiz tanto mal para os meus filhos. Eu não merecia, eu fiz tanto mal para o Senhor.
E aí chega uma hora que eu preciso falar, cara, eu quero ser diferente, eu preciso responder esse perdão que me alcançou, eu preciso responder a essa irresistível graça, a essa escandalosa graça. Isso é o escândalo da graça, queridos, porque falam assim, cara, esse cara não merecia, cara, essa mulher não merecia. A escandalosa graça me alcançou, me alcançou. É escândalo para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O sacrifício na cruz é poder de Deus para a minha vida, precisa ser poder de Deus para a sua vida também. De alguma forma você precisa ser incomodado, fala assim, cara, o Senhor me amou sem eu merecer, e eu preciso responder e não fazer. Mas muitos dentro de casa estão fazendo. Aqui esse filho que ficou na casa, ele fala, eis que te sirvo, eis que eu faço coisas para você, pai, eis que eu faço coisa para essa igreja, há tanto tempo, sem transgredir os mandamentos, e nunca me deste um cabrito para se alegrar. E aí o que o pai fala? Vindo porém este seu filho, desperdiçou a fazenda, mataste. Aí no versículo 31, e ele disse, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Então o filho de verdade, ele está dentro da casa, mas ele está feliz quando chega o filho pródigo, porque ele fala, eu sempre estive com o Senhor, e todas as coisas do meu Senhor são minhas, então por isso eu fico feliz. E nós precisamos responder ao Senhor, sendo esse filho, que está dentro de casa, e que se alegra, fala, uau cara, graças a Deus que eu não fui o filho pródigo, graças a Deus que eu não fui lá fora comer as bolotas do porco, graças a Deus que eu estou comendo na mesa do Pai, graças a Deus que eu estou ceando com Jesus todos os dias. Eu tive uma oscilada muitos anos atrás, faz 15 anos, não, 15 anos, 2010, eu converti em 2003, 2010, eu fui passar a responder ao Senhor. De 2010 para cá, queridos, não é mérito, é pela graça de Deus, não é eu que sou bom, e por isso que eu falo que todos nós podemos chegar à estatura do varão perfeito, porque eu sendo tão pecador, há 15 anos, eu tenho respondido ao Senhor, ao meu chamado, eu tenho respondido ao Senhor sendo ovelha. Isso não é eu que estou falando, queridos. E a minha família, vai perguntar para a minha família, pergunta para minha esposa, pergunta para o Natan, para a Júlia, pergunta para minha mãe, quem é o Leandro? Eu tenho respondido, queridos, e eu quero te dizer, nós precisamos responder ao Senhor, queridos. Nós precisamos responder ao Senhor, sendo ovelha na nossa casa, manso, humilde, guardando o nosso lar, sendo fiel até o fim. Nós precisamos responder sendo filho. Nós precisamos ser como esse filho que se alegra em estar na casa do Pai. Deixar críticas, queridos. As falações, chegou de novo, aí a igreja está, não sei, que esse dia eu ouvi alguma palavra, o cara falou assim, mas a igreja está ficando muito difícil, olha o tipo de pessoa que vocês têm recebido. É o filho que fica em casa. Mas eu, cadê meu mérito? Cadê minha glória? Está errado. Eu sempre estive contigo, mas tu, filho, sempre estás comigo, e todas as minhas coisas, elas são tuas. Então nós precisamos começar a responder ao Senhor, responder ao chamado, responder sendo ovelha, responder sendo filho, se arrependendo, queridos, se arrependendo dos nossos maus caminhos. Todo dia nós erramos em alguma coisa, nós precisamos ir nos transformando todo dia, por menor que seja, talvez o nosso pecado, ou maior que seja, para Deus não existe pecadinho e pecadão, nós precisamos ser transformados de glória em glória, para a glória do Senhor. Esse versículo fala, eu e você, nós precisamos ser transformados de glória em glória, para a glória do Senhor. Nós precisamos glorificar o Senhor com transformação, quem você é, quem você tem sido. Há quanto tempo você não escuta alguém falar assim, cara, você mudou, hein? Pelo amor de Deus, nós precisamos ouvir isso sempre.
Sabe, alguém que nos conheceu lá no passado precisa olhar para mim, para você e falar, cara, já não é mais o mesmo. Seu cônjuge precisa olhar para você e falar assim, meu, você já não é mais o mesmo. Você ainda não está bom, você ainda não está boa, mas já melhorou. Permanece, fica feliz, muda de glória em glória. Por isso que ele fala de glória em glória. Eu sei como é difícil, mas nós precisamos ser transformados, nós precisamos responder ao Senhor. Você pode falar comigo? Preciso deixar de fazer. Fala comigo. Preciso deixar de fazer. Fala, queridos. Preciso deixar de fazer para responder ao meu amado. Aleluia. E o quarto ponto, queridos, de como responder ao Senhor, é responder tendo maturidade. Muitos param na filiação. E nós sabemos, por quem tem filho sabe, que às vezes o filho é folgado pra caramba. Nós temos uma filha missionária, né? Cara, você vai lá, você fica vendo os vídeos, servindo, trabalhando, acorda às 5 horas da manhã, e lava a louça, e limpa o coisa, e come açaí, come fruta, e come bem, não sei o que lá, come mal também, mas vai lá e serve, dorme na rede, e passa calor, sai do inverno aqui, vai lá, e ela falou que lá tem em Belém, lá no Pará, tem até Rede King, né? Então ela falou, eu perguntei como que dorme os casais, não dorme na rede também. Falei, vai lá nos ribeirinhos e tal. Falou, cara, que mudança de cultura, cara, que Júlia. Mas quando chega em casa, queridos, aí come miojo, come nuggets, acorda tarde, a vida tá ruim. É igual o filho que fica em casa. E muitos param nisso, queridos. Sou filho, agora eu quero, não, pede para outro, sou teu filho. E nós somos filhos, sim, mas nós precisamos ter maturidade. 2 Pedro 3,18, a palavra de Deus nos diz assim: cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha só, cresçam, porém, hein, filho, você que já passou as etapas. Quantos tem mais de 20 anos de igreja aqui? Quantos tem mais de 10? Quantos tem mais de 5? Vamos parar no 5. Você precisa amadurecer. Você já entendeu o chamado. Você já passou pelo chamado, já entendeu o sacrifício de Jesus. Você já deveria ter se tornado uma ovelha mansa, humilde, transmitir a Cristo. Porque quando fala que nós somos a imagem e semelhança, nós refletimos ao Senhor. O bom cheiro e suave de Cristo precisa estar em nós. Você já foi filho porque você se arrepende, porque você fala, Deus, eu preciso do Senhor. E agora você precisa chegar na maturidade. E aí a palavra do Senhor fala assim, cara, há quanto tempo vocês estão aí? Cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Hebreus 5 diz que muitos são tardios ao ouvir, precisam de leite. Vamos abrir lá, Hebreus 5:11. Você que está com a palavra de Deus aí. Hebreus 5:11. Do qual, eu vou ler na outra versão aqui, que é a minha, vou ler aqui do Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Ei, igreja, quando que você vai largar o pecado? Quando você vai se arrepender para que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida? Vocês se tornaram lentos para aprender, não querem mais aprender, não querem mais ler a Bíblia, não querem mais ouvir do Senhor, se acomodaram. De fato, versículo 12, de fato, embora a esta altura já devesse ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus.
Princípios elementares, queridos, nós precisamos sentar e falar, você precisa ser fiel. Nós precisamos sentar e falar assim, ei, você precisa ler a Bíblia. Ei, você precisa orar. Meu Deus do céu, quanto tempo! Preciso que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E ainda quer dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu, misericórdia de nós, queridos. Misericórdia de nós. Lentos a aprender, não querem conhecer, estão precisando de leite e não de alimento sólido. O Senhor quer nos dar um alimento novo. Levi ministrou aqui, falou que seja tempo novo para essa igreja, para nós, mas nós precisamos sair do leitinho então, precisamos ler a palavra, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar o Senhor, para que daí sim a chama queime os nossos corações. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Olha só o benefício. Se você se tornar um mestre, se você começar a ler, se você começar a mergulhar na palavra, se você orar, jejuar, se você for ovelha, se você for filho, se você amar a palavra de Deus, a palavra de Deus está falando assim, que você vai conseguir discernir o bem e o mal, cara. Sabe por que nós sofremos? Porque muitas vezes nós não discernimos o bem e o mal. Por isso que a vida muitas vezes é uma desgraça para o crente. Porque o crente está no leitinho e não sabe discernir o bem e o mal, e aí não consegue se alegrar em qualquer circunstância. Mas nós precisamos responder ao Senhor. Fala comigo, eu preciso responder ao Senhor. Aleluia. Que nós possamos ter esse coração dia após dia, responder ao Senhor. 1 Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 2, verso 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Aqui agora falando de quem é maduro, tá? Quem ama o Senhor, quem entregou a sua vida para o Senhor. Mas nós, fala amém aí. Mas nós não recebemos o espírito desse mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ei, queridos, olha para mim. Olha aqui o que está falando, nós não temos o espírito do mundo, mas nós temos o espírito de Deus, para que nós possamos identificar o que nos foi dado de graça. E aí quando você fala assim, cara, eu recebi de graça, eu preciso responder. Eu preciso responder com as minhas atitudes, eu preciso responder sendo uma pessoa melhor. Versículo 14. Ora, o homem natural, se você não quer comer do alimento sólido, ele fala assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Misericórdia, queridos. Quantos crentes não compreendem as coisas de Deus, do Espírito de Deus? Porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha a chave, queridos. Vamos falar igual os coaches. Olha a chave. Pega essa chave. É forte. Se você é natural, se você está acomodado, por que o filho ficou reclamando? Porque ele não discernia, porque ele não era espiritual. Agora, se você é espiritual, uau! Chega alguém novo, você fala, uau! Veio, voltou, se arrependeu. E quando você é confrontado, você fala, eu vou me arrepender, eu vou chorar, eu vou mudar minha vida. Porque você discerne espiritualmente o benefício de se arrepender, o benefício de ser o menor para que seja o maior no reino dos céus. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E aí nós vemos um monte de carnal falando assim, isso aí está fazendo coisa. É porque é espiritual. E aí os natural não entendem. Aí os natural falam, não entendem. Nós precisamos ser espirituais, para que nós possamos discernir as coisas espirituais. Então o quarto ponto é responder com maturidade. Tiago 1,12.
não precisa abrir, mas fala assim: a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança tem ação completa. Olha só essa parte do versículo: a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Vamos ler junto? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aleluia! Se eu for maduro, se eu for íntegro, se eu for cheio de Deus, se eu for cheio da palavra, não vai me faltar coisa alguma. E quando eu falo faltar coisa alguma, queridos, eu não estou falando de triunfalismo, eu não estou falando de conquistas terrenas, mas talvez você não tenha nada em casa, mas você é tão de espiritual, você consegue discernir as coisas espirituais, e está faltando tudo em casa às vezes. Às vezes tem briga, às vezes está tudo caindo, e você está discernindo, e você está falando glória a Deus, aleluia, porque eu consigo discernir, e eu sei quem está comigo, e eu sei que o meu Redentor vive. 1 Coríntios 13, 11, 1 Coríntios 13, 11, aleluia, que nós possamos nos tornar, que nós possamos nos responder ao Senhor. Versículo 11, aqui no 1 Coríntios 13, né, é o versículo ali que fala do amor. E aí no versículo 9 fala assim, porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, né? Aqui Paulo está falando assim, em parte nós conhecemos a palavra, em parte nós vamos ali profetizando a palavra. Ele fala assim: mas quando vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Jesus vier, estabelecer o novo céu, a nova terra, o que é em parte será aniquilado. Cara, isso aqui é forte também, hein? Se você é em parte. Se eu e você formos em parte, talvez nós sejamos aniquilados. Quando vier o perfeito, quem for em parte será aniquilado. Aí ele fala aqui, quando eu era menino, e a gente passa pela fase de menino, queridos. E talvez você esteja na fase de menino ainda. Talvez você está 1 ano convertido, você ouviu o evangelho há 2 anos. Foi com 7 anos do evangelho. Você pode ser hoje. Tem gente que é já. Eu não sei quanto tempo que a Sol está no Evangelho, mas a Sol foi numa noite ali de célula, de grupo familiar, de grupo, qualquer nome aí que vocês queiram dar. Mas, olha só o que fala o versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino na fé, eu falava uns palavrão. Quando eu era menino, eu fazia umas coisinhas erradas. Eu fumava. Eu bebia. Eu via uns vídeos. Eu mentia. Quando eu era menino, sentia como menino. Ficava bravo com tudo. O irmão lá, né? Irmão é carnal. E na verdade, quem é carnal é nós que estamos falando, porque nós temos que amar. Não canse de fazer o bem. Discorria como menino, andava ali como menino, fazia coisas loucas. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você tem acabado com o pecado da tua vida? Porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Aleluia, porque agora vemos como por um espelho em enigma, nós só imaginamos, mas se nós formos maduros no Senhor, então veremos face a face. Filipenses 3:12, eu vou ler aqui, depois se você quiser abrir. O que Paulo fala? Primeiro vamos relembrar aqui. Responder ao Senhor, ao chamado. Responder ao Senhor, sendo ovelha. Responder ao Senhor, sendo filho. E responder ao Senhor com maturidade. E aí veja o que Paulo, que a sombra dele curava, o lenço dele curava. Valdomiro quer imitar o Paulo. As vestes de Paulo curava. E aí fala assim:
Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo falando, queridos, aqui não é o pastor Leandro, não. Mas prossigo para alcançá-lo. Você tem prosseguido? Pois para isso também fui alcançado. É para isso que você foi alcançado. Ei, querido, meu irmão, minha irmã, é para isso que você foi alcançado. Para que você prossiga na transformação. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Olha aqui, presta atenção. Eu e você pecadores. Porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Nós precisamos junto ter esse entendimento. Eu prossigo para o alvo. Não que eu já tenha conseguido. Tem muito para alcançar ainda. Eu tenho muito para mudar. Porque quando eu falo aqui, pergunto para minha mulher, pergunto para meu filho, parece que eu estou... Não, cara, eu preciso entregar muito mais. Eu preciso entregar muito mais. Não que eu acho que eu tenho alcançado. E quando eu acho que estou bom, ela lembra, né? Um dia eu terminei o café, daí ela falou alguma coisa lá. Nossa, amor, só fez o café, não fez, sei lá. Tinha outra coisa para fazer lá. Então a gente precisa mais. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio. Do chamado celestial. Olha aqui, queridos, voltando ao começo da palavra. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado. Você precisa responder ao chamado. Não é o chamado da ativismo, da atividade. É o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É isso que é chamado. Então quando você lembrar que se um dia falaram ou se não falaram para você, eu quero te falar. Você foi chamado. Olha para mim. Você foi chamado. Ah, você foi chamado. Você foi chamado. Só que não é chamado a trabalhar, não. Você foi chamado a um prêmio celestial. Obrigado, Jesus. Que o Senhor não está preocupado com o meu trabalho. Que o Senhor não está preocupado com o que eu vou fazer, com o que eu tenho a oferecer. O Senhor está preocupado em me dar a eternidade. Ah, Jesus. E por isso, claramente eu respondo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, olha só o versículo, todos nós que alcançamos a maturidade, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas de forma. E se algum aspecto, dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vive com aquilo que você já alcançou, queridos. Talvez você ainda acha que o falar alto não é um problema. Então você muda em outra área. Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Então tem algo que nós entendemos. O pastor Heber e o pastor Leandro não precisa ficar falando, teu pecado é esse, você precisa fazer isso. O Espírito Santo testifica. Até em quem ainda está lá no chamado, ou quem ainda é ovelha, ou quem ainda não está na maturidade, o Espírito Santo testifica, você sabe o que está errado. Você sabe o que está errado. O pastor aqui é só para ensinar segundo as Escrituras, porque o bom pastor, ele deixou o Espírito dele. E você acha que o Espírito dele não vai falar, cara, não faz isso? Eu vou só sonegar aqui um negocinho aqui e tal. Ai, será? É o Espírito Santo. Nós só precisamos ter maturidade para responder. O imaturo balança em situações difíceis. A ovelha depende dos outros para tudo. Não consegue dar, tudo tem que ter alguma ajuda. O filho se folga e só quer receber, mas o maduro se preenche em Cristo. Assim, eu prossigo para o alvo.
Eu preciso chegar à estatura do varão perfeito. E aí você não vai chegar. É claro que eu não vou chegar, mas eu vou lutar para chegar lá. O varão perfeito é Jesus, tá, queridos? Para quem não sabe, a estatura do varão perfeito não é um homem bem perfeitinho, o pastor Heber aqui, tem gente que fala assim, o pastor Heber é uma referência do varão perfeito. Não é só terreno, espiritual também o pastor Heber é, mas quando está falando, você está falando de Jesus, nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. E aí as pessoas falam, você não vai chegar. Leandro, você está doido? Não. É loucura para você que perece, mas para mim que sou salvo, é poder de Deus, e eu vou chegar, e eu vou correr, e eu prossigo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4:16, para finalizar, fica de pé, sem fazer barulho, senão eu vou mandar sentar de novo. 2 Coríntios 4:16, fica de pé. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muito excelente glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos chegar nesse nível de maturidade, queridos, que não estão mais preocupados com as coisas terrenas, com as coisas que se veem. Sabe o que, queridos? Presta atenção, deixa eu falar um negócio. Nós vemos, às vezes, situações muito loucas, e aí o cara é tão espiritual que às vezes fala assim, cara, você precisa, mais uma vez que vou falar de mim e da Milena, quantos pastores, bispos chegaram para a Milena, você é louca, tu é louca, mulher, larga desse cara, larga desse homem. Lá em 2006, queridos, há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, larga desse homem, você é louca. E ela estava ali, permanecendo, porque as tribulação, por isso nós não desfalecemos. Talvez tem situações que está muito difícil na sua vida, mas eu quero te dizer que se você for maduro, você vai discernir, e você vai vencer essa situação. Talvez está tão difícil um lado da tua vida emocional, financeiro, sentimental, mas eu te convido a prosseguir para o alvo, ao prêmio celestial. Eu te convido a não desfalecer, ainda que o exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só o que a palavra de Deus diz, queridos. O homem espiritual, Paulo aqui está falando assim, ó, Paulo estava sendo chicoteado, apedrejado, de tudo mais difícil que você pode pensar, queridos, dentro de uma cadeia. Paulo pode falar assim, porque a minha leve e momentânea tribulação. Talvez você está passando algo muito difícil. Paulo estava passando algo muito mais difícil, que nós não conseguimos imaginar o que Paulo estava passando. Mas ele fala assim, para nós o peso eterno de glória muito excelente. Ainda fala assim, muito excelente. Tem até um espanhol talvez aqui no meio. Muito excelente, não atentando nós. Ele fala assim, eu não estou me atentando. Paulo fala assim, eu não estou preocupado com o que eu estou vendo. Eu não estou preocupado com a situação financeira da minha vida agora. Eu não estou preocupado com a situação do meu marido agora. Eu não estou preocupado com a situação da minha esposa agora. Mas eu me atento para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. O que nós estamos vendo, o que você vê com o seu olho, com o teu olho terreno, queridos, eu quero dizer, isso são temporais, literalmente. Isso aqui vai passar. Ei,
Você está ouvindo esse barulho? Vai passar, porque é terreno, porque é passageiro. Isso daqui passa, mas a palavra do Senhor não passa. E aquilo que você não está vendo é eterno. Aquilo que você está vendo é eterno. Aquilo que você está vendo é eterno. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz eternidade